Quanto a mim, eu encontrei pela primeira vez brancos quando eu ainda era muito pequeno. Eu não sabia ainda nada a respeito deles. Na verdade, nem mesmo pensava que tais seres pudessem existir. Era gente da inspetoria e soldados da comissão de limites. Chegaram, certo dia, até nossa casa de Maracanã. Tinham subido o rio em nossa direção durante dias e dias, amontoados em grandes canoas a motor, carregadas de alimento e caixas de mercadorias. Eram muitos. Um grupo deles entrou de repente na nossa casa para pedir ajuda aos nossos parentes. Estavam recrutando homens para acompanhá-los e transportar seus pesados carregamentos pela floresta. Pretendiam chegar até as nascentes dos rios, para lá cavar buracos e plantar grandes pedras retas. Nossos antigos nada compreendiam de sua língua de fantasma. Por fim, um chamatari, que tinha conseguido uma esposa entre nós, falou com eles. Ele já conhecia bem os brancos por ter trabalhado a jusante no rio Aracá, perto da Cachoeira dos Índios, e tinha aprendido um pouco a língua deles. Esses brancos da Comissão de Limite trabalharam na região das terras altas de nossa floresta durante várias luas, e um dia foram embora, tão de repente quanto tinham chegado. Eu não me lembro de tudo o que aconteceu nessa época porque é muito antigo, mas eu não esqueci a chegada desses forasteiros, porque me deixavam apavorado. Aliás, assim que a vinda deles foi anunciada, todas as mães de Maracanã preveniram seus filhos pequenos. Os napês estão chegando. Escondam-se, senão eles podem levá-los embora. Napê, inimigo, forasteiro e posteriormente branco. E em seguida os fizeram ficar atrás deles, atrás das redes, encobertos pela lenha encostada na parede da casa. As crianças maiores, como minha irmã mais velha, fugiram por conta própria para se refugiar na floresta. Minha mãe me fez agachar ao seu lado e depois me cobriu com um grande cesto de cipó que usava para carregar a lenha. Eu estava apavorado, mas ela conseguiu me acalmar, me dizendo baixinho: não tenha medo, os brancos não vão vê-lo. Só fique quieto. Uma vez protegido dos olhares, eu me senti um pouco mais seguro. Então fiquei encolhido, em silêncio, observando o grupo de visitantes, brancos, que entrava na nossa casa através da malha da cesta. Achava-os de uma feiura terrível e meu coração batia forte no peito. Eu tinha muita vontade de fugir, como os grandes, mas eu não queria chamar atenção. E assim tive de esperar, por muito tempo, imóvel, segurando a respiração, até os forasteiros irem embora e minha mãe me libertar. As mães da nossa casa temiam que os brancos levassem seus filhos pequenos. Tinham muito medo mesmo de que os roubassem. Os antigos se lembravam de que os soldados da Comissão de Limites já tinham levado com eles crianças Yanomami quando antigamente subiram o rio Mapulaú pela primeira vez. Hoje, as nossas crianças não têm mais medo dos brancos, mas eu, antes, tinha pavor deles. Eram mesmo outros. Eu os observava de longe e pensava que pareciam seres maléficos da floresta. Ficava apavorado só de vê-los. Tinham uma aparência horrível. Eram feios e peludos. Alguns eram de uma brancura assustadora. Eu perguntava a mim mesmo o que podiam ser seus sapatos, relógios e óculos. Esforçava-me para prestar atenção, tentando compreender suas palavras, mas não adiantava nada. Pareciam barulhos soltos. Além do mais, eles manipulavam sem parar vários tipos de coisas que me pareciam tão estranhas e assustadoras quanto eles próprios. Aliás, muito tempo depois dessa primeira visita, bastava um desses brancos querer se aproximar de mim para eu sair correndo aos prantos. Eles realmente me apavoravam. Eu tinha medo até da luz que saía das suas lanternas, mas temia ainda mais o ronco dos seus motores, as vozes de seus rádios e os estampidos de suas espingardas. O cheiro de sua gasolina me deixava enjoado. A fumaça de seus cigarros me dava medo de adoecer. Em suma, eu pensava que deviam ser mesmo seres maléficos, famintos de carne humana. Nossos pais e avós desconfiavam dos brancos e sempre temeram suas fumaças de epidemia. No entanto, jamais se preocuparam em saber o que os trouxera à nossa floresta. Não sabiam que tinham vindo para demarcar a fronteira do Brasil, no meio da nossa terra. Mostraram-se hospitaleiros e amigáveis. Juntaram-se de bom grado para acompanhá-los, transportando sua comida e suas ferramentas de metal
em grandes cestos cargueiros. Apenas observaram os forasteiros com curiosidade, enquanto abriam as largas trilhas na mata e plantavam grandes pedras nas nascentes dos rios. Jamais teriam imaginado que, mais tarde, os filhos e netos daquela gente voltariam, tão numerosos, para tirar ouro dos rios e alimentar seu gado na floresta derrubada. Nunca pensaram que esses brancos um dia poderiam querer expulsá-los de sua própria terra. Ao contrário, uma vez passado o receio inicial, nossos antigos ficaram felizes com a visita daquela gente e outra. Ao longo dos dias, examinavam atentamente as caixas cheias de facões e machados que tinham subido com eles o rio Demini. Um único pensamento ocupava então suas mentes. A partir de agora, nunca mais vão nos faltar ferramentas de metal. Acho, no final, que foram enganados por aqueles napê que exibiam seus objetos manufaturados com boas palavras. Vamos ficar amigos, vejam, estamos dando tudo de bom grado a vocês. Não estamos mentindo. Aliás, é sempre assim que os brancos começam a falar conosco. Depois, logo atrás deles, chegam os seres de epidemia Chauarari e então começamos a morrer, um atrás do outro. Nossos antigos ainda não sabiam nada desse perigo. Queriam apenas trocar facões, machados, roupas, arroz, sal e açúcar. Foram enganados por essas mercadorias e morreram todos, só por isso. Foi assim que desapareceram quase todos os meus maiores, só por querer fazer amizade com os brancos. Depois da morte deles, eu fiquei só, com a minha raiva. Ela nunca mais me deixou desde então. A epidemia Chauara nunca foi embora de nossa terra e desde então os nossos continuam morrendo do mesmo modo. Os Yanomami consideram que as doenças contagiosas se propagam na forma de fumaça, de onde a expressão Chauara Wakshi, fumaça de epidemia. Chauara designa, genericamente, todas as doenças infecciosas contagiosas. Os Yanomami orientais distinguem 18 tipos de Chauara. No começo, os nossos antigos limpavam bem os facões que recebiam dos brancos, antes de levá-los para casa. Mergulhavam na água dos igarapés e esfregavam bastante com areia. De fato, as lâminas dessas ferramentas eram pegajosas e exalavam um inquietante odor adocicado. Vinham besuntadas de gordura e embaladas em peles de papel. Assim que os brancos abriam seus enormes caixotes de madeira para distribuir esses facões, saíam deles volutas de uma fina poeira perfumada. O odor era muito forte e se espalhava por toda parte. Todas as mercadorias deles eram impregnadas desse cheiro. Os facões, os machados, as tesouras e também os tecidos de algodão, as redes. Nossos pais e avós não tinham nariz de branco. Reconheciam de longe o cheiro nauseante das ferramentas de metal. Consideravam-no perigoso e o temiam, porque os fazia tossir e adoecer logo depois que as pegavam. Os velhos, as mulheres e as crianças morriam desse sopro cheiroso muito depressa. Por isso chamaram a fumaça do metal. Pensaram que era essa a origem das epidemias Chauara que os devoravam. Naquela época, os brancos também distribuíam grande quantidade de cortes de tecido vermelho. Os homens faziam tangas com ele. Mas esse tecido de algodão também era muito perigoso. Pouco depois de receber um corte dele, as pessoas começavam a tossir e os seus olhos infeccionavam. Por isso os tecidos foram chamados de coisas da tosse. São bens de troca maléficos produzidos pelos antigos brancos em terras afastadas com algodão de árvores de epidemia Chauara-ri. A imagem deles aparecia aos olhos dos antigos xamãs que combatiam sua doença na forma de farrapos de tecido de um vermelho intenso. Hoje usamos bermudas e outras roupas, mas ainda assim desconfiamos das peças de algodão vermelho. Temiam também a fumaça de tabaco queimado que os forasteiros engoliam sem parar. Na verdade, todos os objetos dos brancos afetavam nossos maiores com seu poder de doença. Os facões, os tecidos, os papéis, os cigarros, os sabões e as coisas de plástico. Só fumaça estranha se espalhava entre eles e todos os que viessem a respirá-la muito de perto se punham logo a tossir e a vomitar. Sem remédios, os matava muito depressa. Os objetos dos brancos eram muito perigosos para os nossos antigos.
Eles não os conheciam e jamais tinham visto nada assim. Tinham nascido muito longe das cidades e das fábricas, no meio da floresta. Por dentro, seu corpo era muito vulnerável às fumaças de todas essas mercadorias. Cícero. No começo, a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão poucos quanto nós agora na floresta. Mas seu pensamento foi se perdendo cada vez mais numa trilha escura e emaranhada. Seus antepassados mais sábios, os que Omama criou e a quem deu suas palavras, morreram. Depois deles, seus filhos e netos tiveram muitos filhos. Começaram a rejeitar os dizeres de seus antigos como se fossem mentiras e foram aos poucos se esquecendo deles. Derrubaram toda a floresta de sua terra para fazer roças cada vez maiores. Omama tinha ensinado a seus pais o uso de algumas ferramentas metálicas, mas já não se satisfaziam mais com isso. Flora. You're muted, Flora. Just so you know. Tá mudo seu áudio, Flora. O áudio tá falhando direto. Eu não É. consegui escutar grande parte do que o Bruno falou. Pronto, Bom, agora é a Flora. sou eu que estou falhando, não é o áudio, não. Aqui sou eu mesma, a louca varrida. Lá vou. Cadê? Vamos lá. No começar, Deus criando o fogo, a água e a terra. E a terra era lodo torvo, e a treva sobre o rosto do abismo, e o sopro de Deus revoa sobre o rosto da água. E Deus disse, seja luz, e foi luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus dividiu entre a luz e a treva, e Deus chamou a luz dia, e a treva chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. Maria. No início, o céu ainda era novo e frágil. A floresta era recém-chegada à existência e tudo nela retornava facilmente ao caos. Moravam nela outras gentes, criadas antes de nós, que desapareceram. Era o primeiro tempo no qual os ancestrais foram pouco a pouco virando animais de caça. E quando o centro do céu finalmente despencou, vários deles foram arremessados para o mundo subterrâneo. Lá se tornaram os ancestrais vorazes de dentes afiados que devoravam todos os restos de doença que os xamãs jogam para eles, embaixo da terra. Continuam morando lá, junto do ser do vendaval e do ser do caos. Vivem ali também na companhia de seres queixadas, vespas e vermes tornados outros. As costas desse céu, que caiu no primeiro tempo, tornaram-se a floresta em que vivemos, o chão no qual pisamos. Por esse motivo, chamamos a floresta o Velho Céu. E os xamãs também a chamam Rutucara, que é mais um nome desse antigo nível celeste. Depois outro céu desceu e se fixou acima da terra, substituindo o que tinha desabado. Foi Omama que fez o projeto, como dizem os brancos. Omama é o demiurgo da mitologia Yanomami. Pensou no melhor modo de torná-lo sólido e introduziu em todo o céu varas de seu metal, que enfiou também na terra, como se fossem raízes. Por isso, esse novo céu, que é mais sólido que o anterior, e não vai desmanchar com tanta facilidade. Nossos xamãs mais antigos sabem tudo isso. Sempre que o céu começa a tremer e ameaça arrebentar, enviam sem demora seu chapiri para reforçá-lo. Sem isso, o céu já teria desabado de novo há muito tempo. Hércules. Hércules. Les chapiris ont de l'amitié pour la forêt parce qu'elle leur appartient et les rend heureux. Les blancs, eux, trouvent la nature belle sans savoir pourquoi. Nous, en revanche, nous savons que la nature, ce sont aussi bien la forêt que tous les chapiris qui l'habitent.
Omana y a créé leur maison et leur chemin. Il a voulu que nous la protégions. Les esprits abeilles ouvrent leurs sentiers dans ces arbres pour y chercher les fleurs et leur miel. Les esprits animaux s'ébattent joyeusement dans la fraîcheur de son couvert. Les tapirs, les singes araignées, les pécaris, les chevreuils apprécient l'ombre de son feuillage et la brise de son sous-bois. Ils aiment se désaltérer dans ses ruisseaux. Lorsque la chaleur est trop intense, les images du gibier souffrent aussi. Si les blancs dévastent la forêt et y détruisent collines et montagnes, les chapéries perdront leur demeure. Alors, furieux, ils s'enfuiront loin de notre terre et les humains y resteront à la merci de tous les maux. Les blancs, avec leurs médecins et leurs machines, n'y pourront rien. Les esprits redoutent les endroits trop chauds, comme les savanes qui au loin entourent notre forêt et où réside l'être maléfique du soleil, Motokari. Ils craignent également la ville, empestée par les fumées de voitures, d'avions et d'hélicoptères. Ils aiment courir la forêt en s'amusant, et ils goûtent la fraîcheur humide de son parfum. Ils aiment sa beauté et sa fertilité. Ils y vivent, ils s'en nourrissent. C'est pourquoi, comme les humains, ils veulent la défendre. Mais les Blancs les ignorent. Ils abattent et brûlent tous ces arbres pour nourrir leur bétail. Ils creusent le lit des cours d'eau et détruisent les collines pour chercher de l'or. Ils font exploser les grands rocs qui leur font obstacle pour ouvrir les routes. Pourtant, collines et montagnes ne sont pas simplement posées sur le sol, je l'ai dit. Il s'agit d'adaptations d'esprits créés par Omana. Mais ce sont là des paroles que les Blancs ne comprennent pas. Ils pensent que la forêt est morte et vide, que la nature est là sans raison et qu'elle est muette. Alors ils se disent qu'ils peuvent s'emparer pour y saccager, selon leur bon vouloir, les maisons, les chemins et la nourriture des chapéries. Ils ne veulent entendre ni nos paroles ni celles des esprits. Ils préfèrent rester sourds. Brett Buckham. Even though today's white people of Europe have forgotten it, the Chapiri who lived on their land are images of their ancestors who died long ago. These are the images of the first outsiders with ghost talk, whom the shamans called Napenaperi. These ancestors were the ones who passed down their words to the white people. The Napenaperi spirits want to keep the beauty of their mirror land and protect it from epidemic fumes. Yet today's white people no longer know how to take care of it, and they know nothing of these images, which are those of their ancestors. This worries me too. In the past, their long ago elders knew them and made them dance. They knew how to imitate their songs and build their spirit houses for the young people who wanted to become shamans. But then those who were born after them began to create the cities. Little by little, they stopped hearing these spirits' words. Then the books made them forgetful, and they finally rejected them. As I have said, Teosi was jealous of the beauty of the Chapiri's words. He constantly spoke ill of them. Do not listen to those words that soil your chest. They are inhabitants of the forest. They are bad. They are just animals. Stop calling their images. Just eat them. Instead of listening to them, contemplate my words glued on paper skins. Teosi's words of anger spread everywhere and chased the Chapiri's songs from the white elders' thoughts. Their minds became tangled and confused, always in search of new words. Yet the spirits of this distant land are not dead. They still live in the mountains that Omama gave them for houses, and they only come down for them for the shamans who are able to see them. Bianca. Para mim não é nada agradável viver na cidade. Meu pensamento lá fica irrequieto e meu peito apertado. Não durmo bem, só como coisas estranhas
e vivo com medo de ser atropelado por um carro. Nunca consigo pensar com calma. É um lugar que realmente provoca muita aflição. Os brancos pedem dinheiro para tudo o tempo todo, até para beber água e urinar. Aonde quer que se vá, uma multidão de gente que se apressa para todos os lados, sem que se saiba por quê. Anda-se depressa no meio de desconhecidos, sem parar e sem falar, de um lugar para o outro. A vida dos brancos que se agitam assim o dia todo, como formigas, xiriná, parece triste. Eles estão sempre impacientes e temerosos de não chegar a tempo a seus empregos ou de serem despedidos. Quase não dormem e correm sonolentos durante o dia todo. Só falam de trabalho e do dinheiro que lhes falta. Vivem sem alegria e envelhecem depressa, sempre atarefados, com o pensamento vazio e sempre desejando adquirir novas mercadorias. Então, quando seus cabelos ficam brancos, eles se vão, e o trabalho, que não morre nunca, sobrevive sempre a todos. Depois, seus filhos e netos continuam fazendo a mesma coisa. Juliana. They did not know my language, and I understood practically nothing of what they said to me. So once I arrived at the Funai outpost, I was content to work without saying a word, trying to follow their orders I was given. Come here, go over there, go cut some wood, go fishing. I was able not to make too many mistakes because the Shamatari in that place spoke a little Portuguese and helped me to grasp what I was told. I really wanted to know the white people. This is why I listened to them with so much attention. Yet my mouth was scared of speaking to them. I did not tell myself I will learn their language. Instead, I try to capture their words one by one and fix them inside myself. Ana Luísa. São como formigas. Andam para um lado, viram de repente, continuam para o outro. Olham sempre para o chão e nunca veem o céu. Newsweek, 29 de abril de 1991, sobre os habitantes de Nova York. Marina. Assim, parti para outra cidade da terra dos antigos brancos, onde tinha sido convidado a falar. Chamam-na Paris. Eu só conheço o lugar pelo nome que deram a ele meu chapiri. Kauerrei Urihi, a terra que treme. Deram-lhe esse nome porque assim que pus os pés lá, ao descer do avião, me senti cambaleante. Apesar de o solo parecer firme, eu só conseguia andar de modo vacilante, como se avançasse num atoleiro que afundava sob cada um dos meus passos. Parecia que eu estava de pé numa canoa no meio do rio. Assim, desde a minha chegada, me perguntei ansioso se aquela terra não ia mesmo me fazer virar outro. É verdade. Deve ser estável para os que lá cresceram desde a infância, mas para que a gente da floresta, que faz descer os espíritos chapiri de lá, parece balançar o tempo todo. Por sinal, foi certamente sua imagem trêmula que seus habitantes imitaram para fabricar os caminhos escorregadios em que se deslocam. Acima dela o céu é baixo e sempre coberto de nuvens. A chuva e o frio parecem não terminar nunca. Fica perto das beiradas do nível terrestre, e os seres subterrâneos da noite do caos, Titiri e Chihuaripó, não devem estar longe. Os brancos talvez não saibam disso, mas os chapiris sabem. Bianca. Afinal, depois de ver todas as coisas daquele museu, acabei me perguntando se os brancos já não teriam começado a adquirir também tantas de nossas coisas só porque nós, Yanomami, já estamos começando também a desaparecer. Por que ficam nos pedindo nossos cestos, nossos arcos e nossos adornos de penas, enquanto os garimpeiros e fazendeiros invadem nossa terra? Será que querem conseguir essas coisas antecipando a nossa morte?
Será que depois vão querer levar também nossas ossadas para as suas cidades? Uma vez mortos, vamos nós ser expostos do mesmo modo, em caixas de vidro, de algum museu? Foi o que tudo aquilo me fez pensar. Disse a mim mesmo que se damos aos brancos nossas braçadeiras de mutum e nossos adornos de rabos de tucano, nossa tinta de urucum, nossas aljavas e nossas flechas, para deixar que tudo isso seja trancado nas suas casas ou nos seus museus, aos poucos perderemos nossa beleza e nos tornaremos maus caçadores. Nossos ornamentos de penas de arara, de papagaio, de cujubim, nossos despojos de galo da serra e de pássaros seici são bem preciosos, que pertencem à gente das águas. Quando os levam embora consigo, os brancos capturam também as imagens desses animais e as guardam presas bem longe da floresta. É isso que vai acabar nos fazendo ficar feios, Ipanema. Cissa. Sem a palavra do Shapiri, não teríamos nenhum conhecimento e não poderíamos dizer coisa alguma. Poderíamos até fingir imitá-los, sem nunca os termos visto, mas isso não daria em nada. Um jovem xamã não pode evocar as terras distantes dos espíritos se sua imagem já não tiver sido levada até elas pelos Shapiri de seus antigos. Quando isso ocorre de verdade, ao escutarem seus cantos, as pessoas comuns dirão: essas são palavras verdadeiras. Ele viu aquilo de que fala. As palavras de seus cantos vêm de muito longe, são mesmo dizeres outros. O Shapiri vem de muito longe e seu número não para de aumentar enquanto vem vindo em nossa direção. Seus cantos nos ensinam as palavras dos lugares desconhecidos de onde vêm. Se quisermos conseguir essas palavras de sabedoria, temos de responder aos espíritos assim que ouvimos seus cantos se aproximando. É desse modo que eles nos tornam inteligentes. Estudando sob a orientação de nossos xamãs mais velhos, não temos a menor necessidade de olhar para eles para peles de papel. É dentro de nossa cabeça, em nosso pensamento, que essas palavras de espírito se ligam uma à outra e se estendem sem parar até muito longe. As pessoas comuns não são assim. Elas apenas vivem, dormem e comem, e só. Preparam as penas de suas flechas e vão caçar. Plantam brotos de bananeira em suas roças e nada mais. Nunca pensam nas palavras do Shapiri. Temem a Iacoana e acham que se viessem a inalá-la, morreriam. Seu pensamento é fechado e curto. O mesmo acontece com os brancos que não estudam. Cícero. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Susana. Os brancos dormem deitados perto do chão, em camas, nas quais se agitam com desconforto. Seu sono é ruim e seu sonho tarda a vir. E quando afinal chega, nunca vai longe e acaba muito depressa. Não há dúvida de que eles têm muitas antenas e rádios em suas cidades, mas estes servem apenas para escutar a si mesmos. Seu saber não vai além das palavras que dirigem uns aos outros em todos os lugares onde vivem. As palavras dos xamãs são diferentes. Elas vêm de muito longe e falam de coisas desconhecidas pelas pessoas comuns. Os brancos, que não bebem iacoana e não fazem dançar os espíritos, as ignoram. Não são capazes de ver o Tucarari, o espírito do céu, nem Xiuaripo, o do caos. Tampouco têm as imagens dos ancestrais animais Narori, nem as dos espíritos da floresta, Uri e Nari.
O Mama não lhes ensinou nada disso. Seu pensamento fica esfumaçado porque eles dormem amontoados uns em cima dos outros em seus prédios, no meio dos motores e das máquinas. José. Nós somos outros. Quando nossos olhos, durante o dia, morrem com pó de acuana, à noite dormimos em estado de fantasma. Assim que adormecemos, os chapiri começam a descer em nossa direção. Não é preciso beber a acuana de novo. Seus cantos misturados ressoam de repente na noite, como os gritos estridentes dos bandos de papagaio nas árvores. E logo percebemos, na escuridão, seus inúmeros caminhos luminosos enredados se aproximando, cintilantes como o brilho da lua. Então, começamos a responder aos seus chamados e, assim, seu valor de sonho chega a nós. Nosso corpo permanece deitado na rede, mas nossa imagem e nosso sopro de vida voam com eles. A floresta se afasta rapidamente. Logo não vemos mais suas árvores e nos sentimos flutuando sobre um enorme vazio, como no avião. Voamos em sonho para muito longe de nossa casa e de nossa terra, pelos caminhos de luz do chapiri. De lá, pode-se ver todas as cores do céu, da floresta, das águas que nossos antigos viram antes de nós. O dia dos espíritos é a nossa noite, é por isso que eles se apossam de nós durante o sono, sem sabermos. É esse, como eu disse, nosso modo de estudar. Nós, xamãs, possuímos dentro de nós o valor de sonho dos espíritos. São eles que nos permitem sonhar tão longe. Por isso, suas imagens não param de dançar perto de nós quando dormimos. Bebendo Yacuana, não cochilamos à toa. Sempre estamos prontos para sonhar. Tornados fantasmas, percorremos sem trégua terras distantes, fazendo amizade com os chapiris de seus habitantes. É assim que os xamãs sonham. Maria. Mais tarde, recebemos em Maracanã a visita de outros brancos da inspetoria. Trouxeram várias espingardas para nos dar de presente. Deram uma novinha a meu padrasto, que era o grande homem de nossa casa. Foram tratados por nossos maiores como amigos e ficaram conosco algum tempo como convidados. Então seu chefe, que se chamava Osvaldo, começou a querer uma de nossas mulheres. Desejava uma das moças da gente de Sinata, cuja casa era um pouco ajusante da nossa. Os pais e avós da jovem não queriam aquilo de jeito nenhum. Sabiam que o branco jamais ficaria com ela na floresta. Tinham receio de que ele a levasse rio abaixo e que acabasse por abandoná-la na cidade depois de algum tempo. Sabiam que nunca mais iriam revê-la. Além disso, um rapaz de sua casa já tinha pedido em casamento. No começo, Osvaldo esforçou-se por demonstrar amizade por todos. Seus lábios sorriam por qualquer razão. Acabou se irritando, porém, com a persistente recusa à sua vontade. Começou a fazer reclamações o tempo todo. Depois, certa vez, surpreendeu a moça deitada na rede do seu jovem prometido. O desejo dele se transformou imediatamente em fúria. Juntou suas coisas e foi embora sem dizer uma palavra. Desceu o rio com a raiva plantada no peito. Ninguém ouviu mais falar dele por um tempo. Certo dia, porém, ele voltou à casa dos Sinata. Pediu de novo, a moça aos pais. Dessa vez, já não sorria. Tinha o rosto crispado e hostil. Diante de mais uma recusa, pôs-se a ameaçar o pessoal da casa com fúria. Quero essa mulher já. Se não a derem para mim, faço todos morrerem. Nossos antigos eram valorosos e não se deixaram impressionar nem um pouco por aquela raiva vinda do seu desejo de copular. Não tinham a menor intenção de deixá-lo levar a moça e não cederam. Ninguém desconfiava de que Osvaldo dizia a verdade e que tinha mesmo decidido se vingar. Assim foi. Osvaldo, para se vingar, chamou o namorado da moça a um lugar onde tinha escondido um embrulho no chão. Saía dele uma corda reta, comprida, a qual ateou fogo, com folhas secas, amarradas numa pequena vara. Assim que o fogo começou a se propagar, Osvaldo correu para um lugar seguro. Pouco depois, o pacote explodiu debaixo da terra, como um enorme tiro de espingarda. Torrões de terra foram lançados em todas as direções, e uma densa nuvem de fumaça envolveu de repente a casa de Sinata.
Apavorados com a explosão, seus moradores inquietos se perguntavam o que aconteceria com eles. A fumaça de Osvaldo não era uma mera doença da tosse. As vítimas, queimando de febre, tinham coceiras insuportáveis e sua pele se desfazia em pedaços. Elas não ficavam doentes por muito tempo. Morriam logo, uma depois da outra. Não demorou para ver cadáveres por todos os lados na casa de Sinata, tombados no chão ou encolhidos em suas redes. Muitos também morreram subitamente nas roças, na floresta ou na beira do rio. Os espíritos Chauarari da epidemia devoraram com voracidade um grande número de mulheres, velhos e crianças, bem como vários xamãs. A moça que Osvaldo tanto desejava tampouco escapou. Foi o que me relataram mais tarde os poucos adultos que tinham conseguido fugir e sobreviver a essa epidemia. Passado algum tempo, voltaram para casa e encontraram os cadáveres em putrefação por toda parte. Então recolheram e incineraram os ossos de seus parentes defuntos e não pararam de chorar durante todo o tempo que passaram enchendo um grande número de cabaças com as cinzas. Mas as fumaças das piras desses mortos de epidemia também era perigosa, e vários deles vieram por sua vez a falecer. Era apavorante. Os raros sobreviventes em prantos foram tomados por uma profunda raiva de luto. Resolveram se vingar de Osvaldo, que tinha fugido em estado de homicida, logo depois de fazer estourar sua fumaça de epidemia. Buscaram-no para flechá-lo até o posto dos brancos da inspetoria em Ajuricaba, a jusante. Mas em vão. Ele deve ter se escondido em Manaus e nunca mais retornou à nossa floresta. Assim, nossos maiores foram dizimados pela primeira vez. Antes dessa epidemia, ainda eram muito numerosos. Hoje restam poucos. Contam os brancos que um português disse ter descoberto o Brasil há muito tempo. Pensam mesmo, até hoje, que ele foi o primeiro a ver a nossa terra. Mas esse é um pensamento cheio de esquecimento. Omama nos criou com o céu e a floresta, lá onde nossos ancestrais têm vivido desde sempre. Nossas palavras estão presentes nessa terra desde o primeiro tempo, do mesmo modo que as montanhas, onde moram os Chapiri. Nasci na floresta e sempre vivi nela. No entanto, não digo que a descobri e que por isso quero possuí-la. Assim como não digo que descobri o céu ou os animais de caça. Sempre estiveram aí, desde antes de eu nascer. Contento-me em olhar para o céu e caçar os animais da floresta. É só. Jaque. Quando comecei a trabalhar na estrada, ouvi pela primeira vez o pessoal da FUNAI falar em fechar nossa floresta. Chamavam isso de demarcação. Diziam-me às vezes, abre aspas, vamos cercar a terra dos Yanomami e defendê-la. Se garimpeiros, colonos ou fazendeiros invadirem a floresta, vamos mandá-los de volta para o lugar de onde vieram. Se caçadores vierem roubar peles de ariranha, jaguatirica ou onça, ou flechar tartarugas, vamos expulsá-los. Aqui é uma terra indígena. Depois da demarcação, eles nunca mais vão poder entrar. Gostei muito dessas palavras. Disse a mim mesmo. Isso é bom. Também eu quero que nossa floresta seja fechada, como dizem eles. Haverá uma barreira onde começa a terra dos brancos. Vai impedir a entrada de quem não queremos e deixará passar quem nós convidamos. O caminho da floresta vai ser nosso. Mais tarde entendi, porém, que aquelas palavras eram tortas e que o pessoal da FUNAI não dizia tudo o que pensava. Diziam que iam fechar nossa floresta, é verdade. Mas o que queriam mesmo, e isso nos esconderam, era dividi-la em pedacinhos para nos prender neles. Fabiana. Foi quando os garimpeiros chegaram até nós que realmente entendi de que eram capazes os Napê.
Multidões desses forasteiros bravos surgiram de repente, de todos os lados, e cercaram em pouco tempo todas as nossas casas. Buscavam com frenesi uma coisa maléfica da qual jamais tínhamos ouvido falar e cujo nome repetiam sem parar: Oru, ouro. Começaram a revirar a terra como bandos de queixadas, sujaram os rios com lamas amareladas e os esfumaçaram com a epidemia chauara de seus maquinários. Então meu peito voltou a se encher de raiva e de angústia, ao vê-los devastar as nascentes dos rios com voracidade de cães famintos. Tudo isso para encontrar ouro, para os outros brancos poderem com ele fazer dentes e enfeites, ou só para esconder em suas casas. Naquela época, eu tinha acabado de aprender a defender os limites de nossa floresta. Ainda não estava acostumado à ideia de que precisava também defender suas árvores, seus animais, seus cursos d'água e seus peixes. Mas entendi logo que os garimpeiros eram verdadeiros comedores de terra e que iam devastar tudo na floresta. Alberto. O que fazem os brancos com todo esse ouro? Por acaso eles o comem? Bruno. Uma série de outras expressões do mesmo tipo é aplicada aos garimpeiros: comedores de pedra ou de metal, saqueadores de terra-floresta ou tições, pois destroem a terra como fogo. São mais comumente designados, contudo, pelo neologismo de empréstimo caripiri-pê, cuja terminação ri conota sobrenatureza maléfica. Tiago. Contudo, o chefe do acampamento do rio Apiaú tinha dito a verdade. Apesar de todos os nossos esforços, os garimpeiros logo voltaram para a floresta, e seu número não parou de crescer. Isso foi me deixando cada vez mais preocupado. Perguntava a mim mesmo: se aumentarem a ponto de ninguém mais ser capaz de expulsá-los, os habitantes da floresta vão todos desaparecer? Então tentei, repetidas vezes, pedir a FUNAI para montar novas expedições para tirar os garimpeiros de nossas terras. Cheguei até a ir a Brasília para falar com o presidente da FUNAI. Em vão. Respondeu-me apenas: não tenho dinheiro para mandar todos esses garimpeiros de volta para casa. O número deles aumentou demais. Os lugares onde trabalham são como ninhos de vespas. Se tentarmos expulsá-los, vão se jogar para cima dos policiais para se vingar. Estão armados e são briguentos. Então, voltei para casa, triste e com o peito cheio de raiva. Inês. Assim, pouco a pouco, meu nome foi ficando mais longo. Primeiro foi Davi, o nome que os brancos me atribuíram na infância. Depois foi Copenaua, o que me deram mais tarde os espíritos Vespa. E por fim acrescentei Yanomami, que é a palavra sólida, que não pode desaparecer, pois é o nome do meu povo. Eu não nasci numa terra sem árvores. Minha carne não vem do esperma de um branco. Sou filho dos habitantes das terras altas da floresta e caí no solo da vagina de uma mulher Yanomami. Sou filho da gente a qual Omama deu a existência no primeiro tempo. Nasci nessa floresta e sempre vivi nela. Hoje meus filhos e netos, por sua vez, nela crescem. Por isso meus dizeres são de um verdadeiro Yanomami. São palavras que me ficaram na solidão depois da morte de meus antigos. São palavras que os espíritos me deram em sonho e também palavras que vieram a mim escutando as maledicências dos brancos a nosso respeito. Estão enraizadas com firmeza no fundo do meu peito. São essas as palavras que eu gostaria de fazer ouvir agora, com a ajuda de um branco que pode fazer com que sejam escutadas por aqueles que não conhecem a nossa língua. Flora.
Foi Remori, o espírito do zangão alaranjado, Remoremo Moxi, que deu aos brancos sua língua emaranhada. A fala deles parece mesmo o zumbido dos zangões, não é? Colocou neles uma garganta diferente da nossa. Remori vivia ao lado de Omama nos vastos bancos de areia das jusantes dos grandes rios. Foi Omama que, querendo dar nova vida à espuma da gente de Hayowari, pediu a ele para insuflar uma outra língua nos forasteiros que tinha acabado de criar. Por isso, nossos maiores não entendiam nada do que lhes diziam os primeiros brancos que encontraram. Sua fala confusa era para eles realmente horrível de ouvir. Quando lhes dirigiam a palavra, tentavam prestar atenção, mas não conseguiam entender nada. Então pensavam perplexos. O que será que eles querem dizer? É só essa fala que conseguem proferir? Que modo medonho de se expressar. Será essa a língua dos fantasmas? Não, deve ser outro linguajar, a fala de zumbido que Remori deu aos forasteiros. Por mais que tentassem imitar os brancos, nunca chegavam a nada que fosse compreensível. Só conseguiam pronunciar palavras feias e tortas. As nossas são bem diferentes. São palavras de habitantes da floresta que nos ensinou Omama e os brancos não as podem entender. Assim é. Omama e Remori resolveram que as gentes diferentes que tinham criado não deviam ter a mesma língua. Acharam que o uso de uma língua só provocaria conflitos constantes entre eles, pois as más palavras de uns poderiam ser ouvidas sem dificuldade por todos os demais. Por isso deram outros modos de falar aos forasteiros, e depois os separaram em terras diferentes. Então, ao fazerem surgir neles todas essas línguas, disseram-lhes: vocês não entenderão as palavras dos outros, e assim só irão brigar entre si. O mesmo acontecerá com eles. Omama, Remori e os habitantes de Hayowari desapareceram de nossa floresta há muito tempo. Mas isso só aos olhos da gente comum, pois os xamãs sabem que seus fantasmas continuam lá, fazem dançar suas imagens e sempre dão a ouvir seus cantos. Quando eu era mais jovem e escutava os adultos virando espíritos, eu perguntava a mim mesmo, como eles fazem? De onde vêm realmente essas palavras do começo do tempo? Mais tarde, quando foi minha vez de beber iacoana, os xamãs mais velhos fizeram essas imagens descerem para mim. Foi então que eu também pude ver a gente de Hayowari carregada pelas águas de Motu-Uriu e os imensos bancos de areia onde vive Remori. Desde então, continuo sempre a admirar as imagens do primeiro tempo nos sonhos de meu sono de fantasma. Jennifer. This is why when a visitor from a friendly house asks us for trade goods, we do not refuse it to him. On the contrary, we tell him, grab that machete and own it in your turn. This way, if I come to pass away, will you mourn for me? Will you really lament yourself? He answers, Ma, you are generous. Of us all, I will be the one who mourns for you with the most sorrow. Finally, we add, if a snake bite kills me, break the thing I have just given you and bury its pieces in the mud at the bottom of the river. In this case, we ask for nothing in return. We leave that for another occasion later. It is only if our guest covets our bow that we can instantly ask for his own bow in return. Craig. During such barters, the elders can also tell themselves, my hair is already white and the white people are close. The epidemic fumes will soon devour me and I will make my people sad. I am old and I am already pitiful. I am already a pitiful sight to see. Death will soon make me let go of my possessions. This is why I am giving you these things. Words like this are the ones we are accustomed to using about goods we happen to possess. The white people are other people. They accumulate merchandise in vast quantities and keep it close to them, lined up on wood boards in the back of their houses. Oh. Brennan. They let it age a very long time before they part with it with great parsimony. They spend their time dithering and making promises to refuse it to us, or else they demand that first we work for them for a long time.
In any case, in the end, they give nothing or only part with a few worn objects, demanding even more work in exchange. They behave like a bad father-in-law who deceives his future son-in-law by making him work without ever giving him his daughter. He kindly promises her to him when she is still a child, but as soon as she has reached puberty, he starts to find excuses to delay the moment when he will send her to tie up her hammock next to his, or worse yet, he finally gives her to another. Alberto. Os brancos não pensam muito adiante no futuro. Sempre estão preocupados demais com as coisas do momento. É por isso que eu gostaria que eles ouvissem minhas palavras através dos desenhos que você fez delas, para que penetrem em suas mentes. Gostaria que, após tê-las compreendido, dissessem a si mesmos: os Yanomami são gente diferente de nós, e, no entanto, suas palavras são retas e claras. Agora entendemos o que eles pensam. São palavras verdadeiras. A floresta deles é bela e silenciosa. Eles ali foram criados e vivem sem preocupação desde o primeiro tempo. O pensamento deles segue caminhos diferentes do que os da mercadoria. Eles querem viver como lhes apraz. Seu costume é diferente. Não tem peles de imagem, mas conhece os espíritos Shapiri e seus cantos. Querem defender sua terra porque desejam continuar nela, vivendo nela como antigamente. Assim seja. Se eles não a protegerem, seus filhos não terão lugar para viver felizes. Vão pensar que a seus pais, de fato, faltava inteligência, já que só terão deixado para eles uma terra nua e queimada, impregnada de fumaças de epidemia e cortada por rios de águas sujas. Yara. Quando eu chorava ou gritava durante a noite, as pessoas de nossa casa costumavam ficar irritadas. Então, meu padrasto, com paciência, explicava a eles: os espíritos olham esse menino e ele se comporta como um fantasma, por isso geme e fala durante o sono. Assim, como minha mãe, ele cuidava muito bem de mim. Era um homem de sabedoria, um grande xamã. Quando eu acordava aos prantos à noite, ele me tranquilizava, dizendo: saia desse sonho, volte desse estado de fantasma. Não tenha medo. São os ancestrais animais Yarori que você está vendo. Quando você crescer, se quiser, farei com que beba pó de Yacoana e eles construirão sua casa junto de você. Então será a sua vez de poder chamá-los. Depois fazia passes sobre mim com as duas mãos enquanto soprava, e eu ia me acalmando aos poucos. Porém, alguns dias depois, tudo recomeçava. Os Shapiri voltavam a mim incontáveis, retomavam sua dança de apresentação numa luz ofuscante e desapareciam assim que eu acordava. Meu padrasto me consolava de novo: não tema, você vai crescer e quando for adulto será um grande xamã, deveras capaz de fazer dançar os espíritos. Protegerá seus filhos e as pessoas de sua casa contra os seres maléficos e saberá curá-los quando adoecerem. Ao escutar essas palavras, eu me acalmava e voltava a dormir. Como eu, meu filho mais velho se inquietou muito durante a infância. Nunca teve o sono tranquilo. Os espíritos também tinham posto os olhos nele. Sonhava que caçava, que viajava. Costumava ver os espíritos dançando à noite. Então, eu dizia a mim mesmo que, mais tarde, seria a minha vez de fazê-lo beber Yacoana. Mas agora que ele se tornou adulto, não sei se ainda vê os Shapiri durante o sono. Tornou-se professor e está sempre muito ocupado com as palavras dos brancos. Talvez tenha medo de esquecer os desenhos de palavras que aprendeu. Se concentrar seu pensamento nos espíritos.
Talvez tenha sido enfraquecido por pensar demais nas mulheres, não sei. Quando eu era criança, meu padrasto sempre me manteve longe das mulheres. Cuidou de mim para que eu pudesse me tornar xamã de verdade. Minha mãe, ele, minha irmã e eu vivíamos afastados dos outros. Costumávamos morar numa casinha no lugar chamado de Teototopi, longe das pessoas da Casa Grande de Maracanã. De modo que eu não vivia na companhia de suas filhas e irmãs. Por isso, quando criança, eu temia as mulheres. Quando acontecia de eu me encontrar perto delas, dizia: não se aproxime, não quero sentir o cheiro das folhas de mel purrana que enfeitam seus braços. Eu viraria a cabeça e ficaria enjoado. É verdade. O perfume dessas folhas afugenta os espíritos, que temem aquelas que as usam como se fossem seres perigosos. Se os rapazes começarem a copular cedo demais, os espíritos não virão dançar para eles. Ficam enjoados com o seu cheiro de pênis e os consideram sujos. Não vêm mais visitar seus sonhos. Do mesmo modo, detestam os jovens caçadores que comem as suas próprias presas. Estes também sonham. Assim é. Os Chapiri preferem os meninos que crescem sem olhar para as mulheres. Quando se é jovem, o bom é andar sempre na floresta. É ruim ficar pensando o tempo todo em mulheres e em comer suas vulvas. É deplorável passar as noites a desejá-las, a ponto de atravessar a casa engatinhando para encontrá-las às escondidas em suas redes. Melhor preocupar-se em ser bom caçador, sempre ficando atento à caça na floresta. Só desse modo um rapaz pode agradar aos espíritos, que então virão a ele por pensar que ele lhes pertence. Assim, mais tarde, estarão dispostos a dançar para fazer dele um xamã. Augusto. Mas os brancos são gente diferente de nós. Devem se achar muito espertos, porque sabem fabricar multidões de coisas sem parar. Cansaram de andar e, para ir mais depressa, inventaram a bicicleta. Depois acharam que ainda era lento demais, então inventaram as motos e depois os carros. Aí acharam que não estava rápido bastante e inventaram o avião. Agora eles têm muitas e muitas máquinas e fábricas, mas nem isso é o bastante para eles. Seu pensamento está concentrado em seus objetos o tempo todo, não param de fabricar e sempre querem coisas novas. E assim, não devem ser tão inteligentes quanto pensam que são. Temo que sua excitação pela mercadoria não tenha fim, e eles acabem enredados nela até o caos. Já começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro em suas cidades, e a brigar por minérios ou petróleo que arrancam do chão. Também não parecem preocupados por nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de tudo isso. Não pensam que assim estão estragando a terra e o céu, e que nunca vão poder recriar outros. Suas cidades estão cheias de casas em que um sem número de mercadorias fica amontoado, mas seus grandes homens nunca as dão a ninguém. Se fossem mesmo sábios, deveriam pensar que seria bom distribuir tudo aquilo antes de começar a fabricar um monte de outras coisas, não é? Mas nunca é assim. Quando os visitamos na cidade, quando é que ouvimos dizer: levem todos os facões e panelas que estão vendo, não quero deixá-los aqui envelhecendo por mais tempo. Distribuam entre os seus, de graça, e falem a eles de mim. Ao contrário, os brancos costumam empilhar seus bens de modo mesquinho e guardá-los trancados. Por sinal, sempre levam com eles muitas chaves, que são as das casas em que escondem todos os seus pertences. Vivem com medo de ser roubados. E, ao final, só os dão com muita má vontade, ou sobretudo, os trocam por peles de papel, que também acumulam, pensando em se tornar grandes homens. Devem pensar com satisfação.
Faço parte do povo da mercadoria e das fábricas. Só eu possuo todas essas coisas. Sou inteligente. Sou um homem importante. Sou rico. Quando eu era jovem e visitei pela primeira vez a cidade de Manaus e depois Boa Vista, aqueles amontoados de mercadorias empoeiradas me deixavam confuso. Perguntava a mim mesmo por que razão tamanha quantidade de ferros, de machados e redes fabricados havia tanto tempo ficavam envelhecendo assim, atulhados sobre tábuas até mofar, sem ser distribuídos para ninguém. Só bem mais tarde entendi que os brancos tratam suas mercadorias como se fossem mulheres por quem estão apaixonados. Só querem pegá-las para depois ficar de olho nelas com ciúme. Acontece a mesma coisa com seus alimentos, que sempre empilham em suas casas. Quando pedimos, nunca os dão sem antes nos fazer trabalhar para eles. Nós não somos gente que recusa comida a visitantes. Quando nossas roças estão cheias de mandioca e de bananas, moqueamos bastante caça e convidamos os moradores das casas vizinhas para saciar sua fome numa festa rearru. Assim que se instalam em suas redes, depois de sua dança de apresentação, oferecemos a eles, sem sovinice, grandes quantidades de mingau de banana da terra, num tronco de árvore escavado no centro da casa. Nós os fazemos beber até ficar com a barriga inchada e acabam vomitando. De certo, não dizemos a eles: "Má, não me peçam nada para comer. Primeiro trabalhem nas nossas roças. Tragam caça. Vão buscar água e lenha para nós. O valor de nossas bananas é muito alto, são caras." A comida dos brancos não tem um valor grande quanto eles pretendem. Como a nossa, ela desaparece assim que é engolida e acaba virando fezes. Suas mercadorias também não são tão preciosas quanto eles dizem. É só o pavor que eles têm de sentir falta delas que os faz aumentar seu valor. Uma vez velhos e cegos, dará mesmo dó de vê-los ainda agarrados a elas. Mas quando morrem, vão ter de largar todos esses objetos de qualquer jeito. Aí vão abandoná-los, quer queiram, quer não, e seus parentes não vão parar de se desentender para pegá-los. Isso tudo é ruim. Fabricando e manuseando tantas mercadorias, os brancos devem pensar que ganham muito renome, mas não é nada disso. Para que assim fosse, teriam que ser menos mesquinhos. Aí, quem sabe, gente distante como nós, acabaria falando deles com contentamento e os guardaria no pensamento. Nós, habitantes da floresta, só gostamos de lembrar dos homens generosos. Por isso, temos poucos bens e estamos satisfeitos assim. Não queremos possuir grandes quantidades de mercadoria. Isso confundiria nossa mente. Ficaríamos como os brancos. Estaríamos sempre preocupados. Away, quero ter aquele objeto, e também quero aquele outro, e o outro, e mais aquele. Não acabaria nunca. Então, a nós basta o pouco que temos. Não queremos arrancar os minérios da terra, nem que suas fumaças de epidemia acabem caindo sobre nós. Queremos que a floresta continue silenciosa e que o céu continue claro, para podermos avistar as estrelas quando a noite cai. Os brancos já têm metal suficiente para fabricar suas mercadorias e máquinas, terra para plantar sua comida, tecidos para se cobrir, carros e aviões para se deslocar. Apesar disso, agora cobiçam o metal de nossa floresta para fabricar ainda mais coisas, e o sopro maléfico de suas fábricas está se espalhando por toda parte. Os espíritos do céu, que chamamos Rutucarari, ainda estão segurando seu peito longe de nós. Porém, mais adiante, depois que eu e os outros xamãs morrermos, talvez sua escuridão desça sobre nossas casas, e então os filhos de nossos filhos não verão mais o sol. Cícero. É verdade. No primeiro tempo, quando os ancestrais animais Yarori se transformaram, suas peles se tornaram animais de caça, suas imagens, espíritos Chapiri. Por isso, estes sempre consideram os animais como antepassados, iguais a eles mesmos, e assim os nomeiam. Nós também, por mais que comamos carne de caça,
Bem sabemos que se trata de ancestrais humanos tornados animais. São habitantes da floresta tanto quanto nós. Tomaram a aparência de animais de caça e vivem na floresta porque foi lá que se tornaram outros. Contudo, no primeiro tempo, eram tão humanos quanto nós. Eles não são diferentes. Hoje, atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, mas somos idênticos a eles. Por isso, para eles, continuamos sendo dos seus. Arne. The spirits travel all over the forest, just like we do when we hunt, but they do not walk on rotten leaves and in the mud. They also bathe in the rivers, just like we do when we are too hot, but they do it in the pure waters known only to them. They also have children, but so many of them that they consider that white people have very few. And even if they become old and blind, the Zapiri remain immortal. This is why the number of them in the forest is always growing. Those who dance for the shamans only represent a small part of them. Bruno. Os chapiris já estão nos anunciando, embora os brancos achem que são mentiras. Com a imagem de Omama, repetem para eles a mesma coisa. Se destruírem a floresta, o céu vai quebrar de novo e vai cair na terra. Mas os brancos não ouvem. Sem ver as coisas com a Yacoana, a engenhosidade deles com as máquinas não vai torná-los capazes de segurar o céu e consolidar a floresta. Realizar uma sessão de xamanismo, Chapiri Mu, agir como espírito, se diz também Yacoana Mu, agir sob influência do pó de Yacoana. Este é inalado. O pó é fabricado a partir da resina tirada da parte interna da casca da árvore Virola elongata, que contém um poderoso alcaloide alucinógeno, a dimetiltripnamina, DMT. Seus efeitos psíquicos são semelhantes aos do LSD. Mas eles não têm medo de desaparecer, porque são muitos. Contudo, se nós deixarmos de existir na floresta, jamais poderão viver nela. Nunca poderão ocupar os rastros de nossas casas e roças abandonadas. Irão morrer também eles, esmagados pela queda do céu. Não vai restar mais nada. Assim é. Enquanto existirem xamãs vivos, eles conseguirão conter a queda do céu. Se morrerem todos, ele vai desabar, sem que nada possa ser feito, pois só os chapiris são capazes de reforçá-lo e torná-lo silencioso quando ameaça se quebrar. É dessas coisas que nós, xamãs, falamos entre nós. O que os brancos chamam de futuro, para nós é um céu protegido das fumaças de epidemia Shawara e amarrado com firmeza acima de nós. Fabiana. Quando eu era mais jovem, costumava me perguntar: será que os brancos possuem palavras de verdade? Será que podem se tornar nossos amigos? Desde então, viajei muito entre eles para defender a floresta e aprendi a conhecer um pouco o que eles chamam de política. Isso me fez ficar mais desconfiado. Essa política não passa de falas emaranhadas. São só as palavras retorcidas daqueles que querem nossa morte para se apossar de nossas terras. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e do Chapiri que eles nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender nossas palavras. Lígia. Os brancos se dizem inteligentes. Não somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las,
como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso, nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Shapiri, que também são muito antigas, mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo, sem fim. Nossos xamãs mais antigos nos dizem: agora é sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-lo, ficarão ignorantes, perderão seu pensamento e, por mais que tentem chamar a imagem de Teose para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. Maria. Hoje, às vezes eu fico acordado no meio da noite e me sinto só, no meio das pessoas adormecidas, na nossa grande casa de Uatoriki. Então meus pensamentos vão escapando para longe, um seguindo o outro, sem que eu consiga detê-los. Fico me agitando na rede, sem conseguir dormir. Penso em nossos ancestrais que no primeiro tempo se transformaram em caça. Não paro de me perguntar: onde os seres da noite vieram realmente à existência? Como era o céu no primeiro tempo? Quem o criou? Para onde foram os fantasmas de todos os que morreram antes de nós? Então, por fim, meu espírito se acalma e eu consigo descansar. Muitas vezes também pensamentos acerca dos brancos vêm me atormentar. Aí penso: quando minha mãe me levava no colo, esses forasteiros ainda estavam muito longe de nós. Não sabíamos nada deles. Nossos maiores não desconfiavam que um dia eles matariam quase todos nós. Hoje compreendo que eles destroem nossa floresta e nos maltratam somente porque somos gente diferente deles. Por isso, se tentarmos imitá-los, as coisas vão ficar mesmo muito ruins para nós. Quando eu penso em tudo isso, o sono foge para longe de mim. O tempo de minha adolescência está muito distante agora. Contudo, ainda me lembro de que outrora me esforcei para parecer com os brancos em vão. Escondi meus olhos atrás de óculos escuros e meus pés dentro de sapatos. Penteei o cabelo de lado e coloquei um relógio no braço. Aprendi a imitar o modo de falar deles. Mas isso não deu em nada de bom. Mesmo embrulhado dentro de uma bela camisa, dentro de mim, eu continuava sendo um habitante da floresta. Hoje é verdade, eu continuo escondendo meu pênis numa bermuda. É um hábito que adquiri com a gente de Teosi quando era pequeno. Teosi vem do português Deus. Essa gente de Teosi são os missionários evangélicos fundamentalistas da organização americana New Tribes Mission, que fizeram sua primeira visita ao Alto Rio Toitobi em 1958. Também é verdade que conheço um pouco a língua dos brancos. Porém, imito-a de maneira desajeitada, apenas quando vou à cidade ou para conversar com eles na floresta. Então, como antigamente, me esforço para fazer como papagaio, na tentativa de me fazer compreender. Mas assim que fico só entre os meus, minha boca se fecha para essas palavras estranhas. Elas fogem para longe do meu pensamento. Minha língua endurece e não pode mais pronunciá-las. A mente dos rapazes que querem virar brancos está cheia de fumaça. É por isso que, quando me tornei adulto, decidi guardar em mim os dizeres de nossos avós, mesmo se eles morreram há muito tempo. É com o canto do chapiri que meu pensamento pode se estender até as nascentes dos rios, ou para florestas distantes, e mais além, até os pés do céu. É com elas que eu posso ver o que os nossos antigos conheceram antes de mim, que posso contemplar as imagens do primeiro tempo, tais como eles as fizeram descer muito antes de eu nascer. Assim é. Nunca vou querer deixar de imitar nossos antepassados, pois esse é o nosso verdadeiro modo de ficar sábio.